galera, tudo bem? Como é que tá? Na paz, tranquilos, estudando muito? Isso aí, tem que estudar, cara. Força, né? Fé, sem perder o foco. Focado, cara. Focado nos estudos, é isso aí. Tá? Você tem que estar focado nos estudos, meu parceiro. Tá? Isso aqui, né? Não esquece disso, porque você está comigo, Marcelo Galvão, e essa matéria de história, porque hoje a gente vai falar sobre Grécia Antiga e os seus períodos, né? Pré-homérico, né? O micênio, como alguns chamam, período homérico, né? Idade das Trevas, o período arcaico, o clássico e o último período, que é o helenístico. Então a história da Grécia Antiga a gente pode dividir em 5 etapas, tá? São esses 5 aqui, ó. Ok? Tá vendo aqui? Tá? Beleza? Tá? Então a gente vai tentar falar delas aqui rapidamente, tá? Para você entender por que essa divisão, né? Lembra quando eu disse, olha, a história muitas vezes ela é dividida em espaços, etapas, por quê? Para melhor compreensão. A história da Grécia também a gente vai dividir ela em etapas, nesses 5 espaçamentos, por quê? Para melhor a gente entender como é que esse povo se construiu, como é que eles montaram essa sociedade grega, né? Lembra, a Grécia não montou um império grego, não, porque eu vou já dizer por quê, tá bom? É claro que a gente vai falar muito disso ainda durante as aulas, tá? Então vamos lá, para não perder tempo, primeiro período pré-homérico. Pré-homérico por quê? Porque ele vem antes do período homérico, tá? Isso é estranho isso aí. Explico, ó. Quando a gente fala do período pré-homérico, nós estamos falando aqui quando os povos de origem indo-europeu chegaram à Península Balcânica, na Europa, né? Onde hoje se localiza a Grécia Antiga, tá bem? Então, quais eram esses povos aqui? Principalmente os povos que deram origem aos gregos, né? Os aqueus, ok? Os aqueus, os eólios, os jônios, tá? Coloca melhor, aí no finalzinho você vai entender por quê. Aqueus, jônios, eólios e por último os dórios. Os dórios aqui, eles eram considerados um povo extremamente guerreiro, né? Os dórios, eles são da origem a uma cidade chamada Esparta, né? Tem até um filme chamado 300 de Esparta, né? Depois você dá uma olhada na classificação direitinho e vê se você pode dar uma olhada ali, tá bem? Um filme interessante fala sobre a história de Leônidas, um rei, né? Um líder espartano que consegue barrar o avanço dos persas no território grego, né? Interessante isso aí. Ele apenas com 300 homens, né? Em Termópolis, né? A batalha é interessante isso aí, né? Leônidas e os seus 300 guerreiros, 300 espadas. Olha aí, porque eu disse que é para você entender, para você lembrar, cara, os povos aqui, ó, esses povos que deram origem aos gregos. Um métodozinho para você lembrar aí, bacana, ó. Eu vou colocar aqui para te lembrar, né? Você vai lembrar isso aqui, ó. Aqueus, jônios, eólios, dórios, agede. Bacana, ó. Pra te não esquecer isso aí, ó. Beleza? Então esse métodozinho aqui é para você não esquecer quais os povos que deram origem aos gregos. Olha aí, tá aí, ó. Né? O agede, né? Aqueus, jônios, eólios e dórios, né? Os dórios, lembra, foram os últimos a chegar na região. E os dórios deram origem à cidade de Esparta, tá? Lembra disso, Esparta. Beleza? Porque o período homérico, né? Porque trata exatamente das obras de um autor chamado Homero. Então, exatamente, né? As obras aqui, ó, retratam, vou te preto aqui, fica melhor para a gente entender, beleza?
tá? Retratam as obras de Homero. O senhor faz essas obras aqui, ó, Ilíada, e a outra obra, e a Odisseia. Vou já dizer porque não, né? Essa obra Ilíada fala sobre Ílion, Troia, né? A Guerra de Troia. Essa obra aqui, ó, fala sobre a Guerra de Troia. Essa aqui, ó, essa Ilíada fala sobre o que? A Guerra de Troia. Esse aí você vai anotar aí no teu caderno, tá? Ela fala sobre a Guerra de Troia. É isso aí. Beleza? E a Odisseia? Sobre o que fala? Essa obra aqui fala sobre um cara chamado Odisseu, que no latim para nós ficou conhecido como Ulisses, tá? Quem era Odisseu? Odisseu lutou exatamente nessa guerra aqui, ó, na Guerra de Troia. E um detalhe, deixa eu colocar aqui, ó, as viagens de Odisseu, as viagens de Odisseu, Ulisses, né? A sua terra natal, Ítaca, é uma ilha, né? Uma ilha grega, tá? Então vamos lá. Teve a Guerra de Troia, o conflito entre a cidade e estado de Troia e as outras cidades gregas, onde Agamenon, né? Até o filme Troia fala sobre isso, né? Mais outro filme aí para você ver. Sempre lembre, veja a classificação do filme antes de dar uma olhada nele, tá? A classificação é muito importante nesse momento. Então não vá ver um filme que não tem a ver com a sua idade. Tranquilo? Outra coisa. Então, teve essa batalha onde as cidades gregas conseguiram derrubar a Troia, né? Com seus muros impenetráveis. Claro, aí tem um lance chamado Cavalo de Troia. O Cavalo de Troia é exatamente aquele chamado presente grego, né? Você dá um presente para alguém, e esse presente não é bem um presente, cara, é o ruim, né? Chamado, em outras palavras, você chama de amigo da onça, né? O cara que te dá um presente, mas não é um presente, é só para realmente deixar muito mal. E esse cavalo de Troia, tá? Foi um presente grego para esses troianos, e lá, ao invés de eles verem um cavalo de madeira, que eles achavam que era um presente dos deuses, na verdade tinham vários soldados, eles eram uma festa, e à noite esses soldados, todo mundo muito cansado dessa festa, eles conseguiram dominar e abrir os portões, né? Assim eles destruíram Troia. E Odisseu, ele tenta voltar à sua terra natal, e ele é impedido, né? Tem até um filme também chamado A Odisseia, um filme bem antigo, acho que era da década de 90, 80, mas é um filme que fala sobre essa relação, né? E todos eles falam sobre essa relação do homem com os deuses, né? Os deuses e os homens, né? Então, nessas viagens ele encontra ciclopes, sereias, seres mitológicos, até ele conseguir retornar à sua terra natal, que é a sua ilha de Ítaca, né? Pessoal, também nesse período homérico, a gente vai falar dos gêmeos, os gêmeos, tá? Vou colocar aqui do ladinho, tá? Vou colocar bem aqui, ó, para você entender que nesse cantinho do pensamento, aqui você vai, ó, os gêmeos, tá? Aí você vai anotar aí no teu caderno o que é os gêmeos, tá? Você vai colocar aí, professor, o seguinte, o que era esses gêmeos para nós? Fala aí, pessoal, os gêmeos aqui era a família, tá bom? Os gêmeos era a família, essa gênese, nascimento, tá? Onde todos os indivíduos, é claro, a família grega era uma família bem extensa, ela ia desde os filhos, netos, bisnetos, afilhados, padrinhos, primos e os agregados, todos juntos faziam parte dos gêmeos, da família, certo? Então a família era bem mais extensa do que a gente pensa, tá? Beleza? Então os gêmeos também começou aqui, tá? Outro ponto aí para a gente entender melhor dessa questão é com relação ao quê? Ao período arcaico.
Só o que é isso? Período arcaico. O período arcaico, pessoal, ele vai ser marcado por isso aqui, ó. Ele vai ser marcado pela presença forte das cidades-estados. Né? Foi marcado pela estruturação das cidades, olha aí, ó, cidades-estados. O que eram essas cidades-estados aqui? Né? Fala aí para mim. As cidades-estados são cidades independentes, tá? Quer dizer, autônomas, que têm leis próprias, têm sua própria forma de governo, têm moeda própria, ok? É uma cidade, mas ela se parece mais com um país. Né? O país ele é independente, né? Totalmente independente dos outros. As cidades-estados também eram dessa forma, tá? Dá um exemplo aí, vou colocar aqui as principais cidades. Exemplo das cidades-estados aqui, ó. Atenas, Esparta. Lembra quando eu disse os Dórios? Ó, Esparta. Essas duas cidades são as principais cidades gregas. Atenas, a cidade de Atenas, atualmente, ela é a capital da Grécia Antiga. Lembra da última aula? Não viu a última aula? Não? Dá pausa agora. Retorna para a última aula. É isso aí, para a ter noção, a gente fica meio perdidaço, tá? Então as principais cidades gregas, tanto que elas vão se alternar no poder, tá? Que período? Chamado período clássico, que vai ser de 500 a.C. a 330 a.C., tá? E vai ser marcado pela Guerra do Peloponeso. Isso que foi essa Guerra do Peloponeso? É o seguinte, a Guerra do Peloponeso foi o conflito entre as cidades e estados de Atenas e Esparta. Olha, eu não disse que elas eram as principais cidades. Logo após as guerras médicas, eu vou falar sobre essas guerras, viu? Fica tranquilo. As guerras médicas, gregos e persas, ocorreu esse conflito, guerra entre as principais cidades gregas. Então, se formou-se duas ligas, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta. Tá? Então, a Guerra do Peloponeso ela enfraqueceu as cidades-estados aqui, ó, porque as cidades-estados tiveram que escolher. Ou você estava com Atenas, ou você estava com Esparta, certo? A Esparta era um povo extremamente guerreiro, disciplinado. Tá? Nós vamos até falar sobre essas duas cidades específicas aí. Bem, então o período clássico ele vai ser marcado pela Guerra do Peloponeso e pelo enfraquecimento das cidades-estados, tá? Também vai ser marcado pelo enfraquecimento, vou colocar aqui melhor, tá? Foi marcado, também, tá? Porque teve a Guerra do Peloponeso também, pelo enfraquecimento das cidades, olha aí, cidades-estados. Beleza? Olha, a Guerra do Peloponeso foi o quê? Um conflito entre Atenas e Esparta. Certo? Professor, esse período aqui, período helenístico. Helenístico vem do nomezinho Heleno. Heleno era como os romanos chamavam os gregos. É isso aí. Helenístico, o nomezinho. Helenístico vem de Heleno. Heleno é um grego, né? Era como os indivíduos, como os latinos chamavam os gregos. Esse período helenístico vai ser marcado pelo quê? Pela difusão, tá? Do pensamento grego pelo mundo antigo, tá? Okay? Foi marcado pela difusão do pensamento, olha aí, ó. Que pensamento é esse? Filosofia, difusão do pensamento grego pelo mundo antigo. E
Alexandre o Grande e as conquistas de Alexandre Magno, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como ele ficou conhecido, né? Que dominou praticamente todo o mundo antigo em torno de pouco mais de 10 anos, né? Excelente guerreiro. Ele era da Macedônia, né? Província grega, e ele conseguiu dominar boa parte desse mundo antigo, e a partir daí ele construiu várias Alexandrias, né? Que eram locais, eram bibliotecas onde o conhecimento ele era difundido, ele era construído e espalhado, né? Então, Alexandre Grande foi o grande responsável, pela difusão do pensamento grego pelo mundo antigo. Tá bem, pessoal? Então, 5 períodos da divisão da história grega, né? Para você entender melhor isso aí, tá? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, o clássico e o helenístico. Não esquece disso, toma nota, tá bem, ó? Ok? Toma nota disso aí. A gente se vê nos próximos encontros. Forte abraço, não esquece de dar o like na aula, viu? Tá? Tchau, tchau. Fui!